Neste terceiro vídeo desta série de 4 vídeos sobre meu terceiro livro este ano, ou seja, No Fragor da Batalha, a disputa nossa de cada dia, vou falar das 3 próximas partes do livro. No vídeo passado, eu falei das 3 primeiras, e agora falarei das 3 segundas, digamos assim. A primeira delas é o Islã, né? Em 2 longos textos, eu falo do Islã. A importância disso é enorme. Eu não tenho a menor dúvida. Antes de tudo, porque o Islã é um inimigo claro da Igreja e, no entanto, é uma verdadeira potência mundial. Aliás, as razões por que o Islã conseguiu suplantar o cristianismo no Oriente Médio, em parte da Ásia e em boa parte da África, dou estas razões nestes opúsculos. Mas mais que isso, eu mergulho no Corão e na Suna para ver se há coerência interna nestes textos capitais do Islã. Como disse sempre Santo Tomás e o magistério da Igreja, entre a Escritura Sagrada, nossa Bíblia, entre nossa religião, entre nossa fé e a razão natural, não há nem pode haver contradição, porque são 2 verdades emanadas daquele que é a própria verdade, ou seja, Deus. Então, mergulho nos principais livros ou documentos do Islã para ver, estudar, se ali se pode encontrar a mesma coerência. A coerência entre o dado supostamente revelado e os dados da razão. É polêmico, obviamente, mas mais que isso, eu já vi, infelizmente, diante da crise enorme por que passa a Igreja Católica, já desde há bastante tempo, começar a ter certa simpatia pelo Islã. Eu mostro ali o infundado desta postura. Por crítica que seja a crise atual da Igreja, a Igreja é a Igreja de Deus, é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que para o Islã não passa de um mero profeta, enquanto para nós é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O segundo bloco de escritos, de que vou tratar hoje, é o tradicionalismo crítico. O que é isto? Vocês estão já certamente cansados de saber o que é o católico tradicional ou tradicionalista. É aquele que critica os rumos dos últimos 70 anos da Igreja. Ou melhor, dos homens da Igreja, não a Igreja. A Igreja é impecável, é sem mácula, mas seus homens são falíveis. Pois bem, há, no entanto, muitos que se chamam tradicionalistas e que se julgam no direito de por que criticam documentos do Concílio Vaticano II ou pós-Concílio Vaticano II, se julgam no direito de olhar segundo olhos próprios e humanos e criticar e avaliar documentos de 2000 anos da Igreja, a ponto de dizer que a bula Unam Sanctam de Bonifácio VIII, né, é herética, ou que Pio XII erra no documento dogmático da Assunção de Maria aos céus. Ou seja, passa a ter uma postura que se julga acima daquela que é a regra próxima da fé, que é o magistério autêntico da Igreja, ou seja, aquele magistério que, por falar in persona Christi, em pessoa de Cristo, recebe em algum grau a assistência indefectível do Espírito Santo. Julga-se, pois, o tradicionalismo crítico
o tradicionalista crítico, não só acima dos homens do magistério, mas acima do próprio Espírito Santo. Então, bastante polêmica também esta parte, no entanto, para mim, de fundamental importância. Esse é um dos meus cavalos de batalha mais constantes, que é a luta contra o tradicionalismo crítico. Às vezes, se trata de homens de boa intenção e que, no entanto, se deixam levar pelo tradicionalismo crítico, com o que acabam por ferir a docilidade devida pelo católico ao magistério autêntico da Igreja. A terceira parte é uma parte que também me é muito cara, tem por título Gênesis, taxonomia, ou seja, a classificação das espécies animais, e datação radiocarbônica. Quanto ao Gênesis, eu discuto questões candentes, como a idade do universo, a idade da Terra, a idade do homem, a idade dos animais, etc, etc, etc. Sempre do ângulo da fé e do ângulo da razão. Quanto à taxonomia, como eu disse no primeiro vídeo desta série, o opúsculo que eu intitulei A Papel da Taxonomia, ou Como Desclassificar as Espécies, é talvez o meu escrito neste livro mais profundo, em que eu vou mais a fundo numa questão e resolvo algo que eu deixara em suspenso no livro da Arte do Belo. Algo que eu deixara ali em suspenso, parece-me que resolvi agora, neste opúsculo grande, bastante longo, desta parte do livro No Fragor da Batalha. E, finalmente, a datação radiocarbônica, ou seja, por carbono 14. Um dos pilares do evolucionismo são as datações radiométricas, entre as quais a datação por carbono 14. Eu transcrevo uma aula minha da escola tomista e a amplio para mostrar, em resumo, a falibilidade do método de datação por carbono 14 e, mais que isso, que ele não é capaz de sustentar a doutrina e as hipóteses absurdas do evolucionismo darwinista. Muito obrigado pela atenção e até o quarto vídeo desta série.